Niilismo. Quer saber um pouco sobre essa corrente filosófica? E por que alguns pensadores e profissionais apontam que ela deve ser superada, vencida? O niilismo pode ser de alguma forma prejudicial ou até perigoso? Ficou interessado? Então fica comigo neste vídeo que é logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre niilismo, conceito esse muito debatido hoje em dia e muitas vezes até mal compreendido. Vamos falar do significado de niilismo. Muitas pessoas acabam usando esse termo como sinônimo de várias coisas, mas ele não significa necessariamente essas coisas. Este vídeo é dividido em 3 partes. A primeira, que eu vou iniciar agora, responde de forma imparcial o que é a corrente filosófica do niilismo. A segunda parte já explica sua diferença em relação a alguns outros pontos de vista, como o cristianismo e o budismo. E a terceira parte nos propõe como podemos vencer o niilismo, porque nós vamos traçar uma corrente de pensamento aqui e vamos descobrir até o início da terceira parte se o niilismo pode ser prejudicial para você e se você deve evitá-lo. Então vamos lá. Hoje falaremos sobre o conceito e vou utilizar como base aqui o livro Negação e Poder, do Gelson Oliveira. Este livro e também o queridíssimo dicionário de filosofia do Abaya, que eu sempre utilizo para as minhas pesquisas, e aqui eu deixo também uma dica para vocês, o dicionário de Abaya. Então falaremos desse conceito a partir de alguns pensadores, dando ênfase no mais conhecido de todos, que é Nietzsche. Então vamos ao vídeo. Antes de começarmos, eu gostaria de falar que eu dividi em alguns tópicos essa primeira parte. O primeiro tópico, eu já chamo esse tópico do ponto de vista histórico. Então, como podemos entender o niilismo nesse ponto de vista histórico? Como o termo surgiu? Quais são os pensadores que tratam esse termo e qual o significado dele? O niilismo é um vocábulo utilizado para realizar uma espécie de exumação da cultura ocidental. Já começa destacando isso. Então, esse é um conceito utilizado para tratar justamente da exumação da cultura ocidental. De certa forma, é como se nós estivéssemos olhando para a cultura ocidental, para essa cultura que vem desde a Grécia Antiga, desde lá da passagem do mito para o logos, desde os pré-socráticos, desde o surgimento da filosofia, desde o surgimento da ciência. Essa forma ocidental de pensar o mundo, de ver as coisas, e o niilismo é uma espécie de exumação mesmo, de mostrar a face da cultura ocidental, de mostrar as vísceras da cultura ocidental. Mais para frente ele diz, do ponto de vista histórico, o conceito ganhou atenção a partir do século XIX, e aí eu cito a nota de rodapé que ele trabalha, no seu texto sobre o niilismo europeu, e esse é o nome do texto, de Heidegger. Afirma que a primeira aplicação filosófica da palavra niilismo provém supostamente de Jacob. Então, nesse texto, Heidegger diz que a primeira vez que foi citado esse termo vem de Jacob. Heidegger lembra ainda que a circulação do termo na cultura ocidental se deve a Turgenev, como definição de uma crítica àquilo que é fundado na tradição, na autoridade e em pretensas validades objetivas. Aí você já pode entender um pouco o que seria o niilismo. Vou repetir, é fundado na tradição, é uma crítica àquilo que é fundado na tradição, na autoridade e em pretensas validades objetivas. No seu texto, Heidegger recorda também de Sartre, Dostoiévski e também de Nietzsche. Então esse é um termo que é sempre mencionado via Nietzsche. Se fala em niilismo, se fala em Nietzsche. Mas como Heidegger diz aqui, já está presente num texto de Jacob, que é anterior. Mas está presente em outros autores também, como Dostoiévski, como Jean-Paul Sartre do século XX e tantos outros pensadores.
Bom, depois desse tópico, continuamos aqui. Ele trabalha com esse ponto de vista histórico do século XIX, ele destaca. Claro, o nome de Nietzsche como principal teórico do niilismo, embora, como ele diz o autor do livro, o Gelson Oliveira, ele diz, embora o primeiro a usar o termo tenha sido Jacob, para interpretar a redução do absurdo promovido pela filosofia kantiana através do racionalismo crítico. Então podemos destacar aqui que o primeiro autor a destacar esse termo é o Jacob. Ao criticar as posições do Fichte, Jacob acusa o idealismo de recair em um niilismo marcado pela absolutização do ego e uma hipertrofia da subjetividade para negar a transcendência divina. Então, essa é a ideia presente nessa posição do Jacob sobre o niilismo. Vou repetir, tá? Jacob acusa o idealismo, e aqui ele está falando do idealismo de Fichte. Esse idealismo de recair em um niilismo marcado pela absolutização do ego, até porque o Fichte é aquele filósofo que fala sobre o eu puro como o princípio de todas as coisas. Aí o eu puro cria a si mesmo e cria um não-eu. Então Jacob aponta isso como uma espécie de absolutização do ego e hipertrofia da subjetividade, e nega assim a transcendência divina. Como segundo tópico deste vídeo, eu vou destacar aqui novamente um tópico presente no livro Negação e Poder, que diz o seguinte: essa é a grande questão proposta pelo niilismo, tratar da decadência e do declínio da cultura ocidental. Bom, sobre esse tópico, o autor trata aqui da seguinte maneira: dessa forma, tendo surgido no século XIX, o conceito serve de base para a análise dos últimos 2 milênios de história, cujo processo estaria marcado por variadas atitudes de negação que nos obrigam a falar em niilismos, no plural aqui. Então, niilismo de negação, daí as várias formas de negação, por isso niilismos no plural, como formas diferentes de problematização dessa história cultural. Em resumo, poderíamos afirmar que, no sentido mais evidente, já colocado pela etimologia da palavra, niilismo é a negação da vida. Repito, negação da vida, por meio do nada, da prática do nada. Então é uma teoria que fala do nada. Então, o produto dessa visão nihilista é o pessimismo, e é o enfraquecimento das forças vitais. Para concluir, o niilismo é interpretado assim como uma hostilidade em relação ao mundo sensível, seja devido à invenção de mundos suprassensíveis, e aqui nós temos uma forma particular de niilismo, quando nós negamos o mundo sensível e nos apegamos ao mundo suprassensível, nós podemos pensar o platonismo, nós podemos pensar o cristianismo. Lembrando que o cristianismo, acontece um fenômeno aí com o niilismo. Há pessoas que falam que o cristianismo é nihilista, há pessoas que falam que o cristianismo é contra o niilismo, então é um pouco complexo. Inclusive o Deleuze tem um texto que ele fala das formas de niilismo, e ele mostra justamente que é essa maneira de niilismo, chamado niilismo negativo, que pega o mundo sensível e se apega em outra verdade. Ele fala do niilismo negativo, do niilismo reativo, do niilismo passivo e ativo. Essas são as 4 formas apresentadas por ele em seu texto. Já num ponto de vista propriamente filosófico, não histórico, mas filosófico, então aqui o segundo ponto de vista apresentado por Nietzsche. O que levou Nietzsche a tratar intensamente o assunto, o que influenciou sua compreensão, foi Além de Pais e Filhos, que é uma obra importante da época, do Turgenev. Sobretudo 2 leituras que ele desenvolve do Paul Bourget, em que o niilismo é descrito como o mal do século. Então aqui nós temos esse conceito, niilismo, associado ao termo mal do século. Niilismo é o processo histórico durante o qual os supremos valores tradicionais como Deus, verdade, bem
perdem valor e perecem. Então, resumindo o vídeo, niilismo, segundo Nietzsche, significa o momento em que o processo histórico justamente denota esse processo histórico em que os grandes valores ocidentais perecem. Quais são os grandes valores ocidentais e tradicionais? Deus, a verdade, o bem. Tal processo é o traço mais profundo que caracteriza a história do pensamento europeu como história de uma decadência. Daí, quando eu comentei lá no início do vídeo que niilismo reflete a decadência da cultura ocidental, se a cultura ocidental é alicerçada pelos grandes valores tradicionais, que eu já citei, Deus, verdade, bem, o niilismo mostra justamente a decadência desses valores. Remete então à decadência da cultura ocidental. Então, novamente, tal processo é o traço mais profundo que caracteriza a história do pensamento europeu como história de uma decadência. Seu ato originário é a fundação da doutrina dos dois mundos, por obra de Sócrates e Platão. Bom, pessoal, para encerrar essa primeira parte, eu digo que o niilismo é um conceito que exige leitura, exige pesquisa, não é o conceito que simplesmente nós pegamos num dicionário, um verbete. Niilismo significa isso e está pronto. Não é isso. Porque há várias formas de niilismo. Há várias maneiras de entender o significado de niilismo e ele inclusive varia de pensador para pensador. Não é algo assim universal da filosofia. E isso acaba acontecendo muito na filosofia. Um conceito que significa isso para esse pensador, para aquele outro pensador já tem outro significado. Então, estudar filosofia é estudar sim a história dos conceitos de certa forma. E aqui encerramos a nossa primeira parte. Nessa segunda parte do vídeo eu vou apresentar o que não seria uma crítica, mas na minha visão, uma problemática do niilismo, um ponto de discussão para você que segue o niilismo ou ficou interessado no niilismo. Então eu vou apresentar, eu chamo essa segunda parte de niilismo, o deslizamento da sociedade para a barbárie. Embora complexas e não imediatamente usufruíveis, mesmo de pesquisas como essas emerge a urgência de reconhecer a presença de uma espiritualidade, mesmo nos ateus e nos agnósticos, capaz de mostrar que mesmo que Deus não exista, isso não significa que podemos nos permitir tudo. Pessoas que sabem escolher o que fazer com base em princípios éticos de que o homem como tal é capaz, escreve Enzo Bianchi, monge italiano e fundador da comunidade de Bosse, em artigo publicado pela La Stampa. Aqui e ali, às vezes ecoa uma palavra de Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Aqueles que a citam muitas vezes as usam de forma inadequada, considerando aqueles que não creem como pessoas desprovidas de espiritualidade e moral. Agnósticos e ateus não acreditam em Deus, não se sentem envolvidos nessa presença porque não a sentem de forma real, mas estão cientes de que, ao contrário, as religiões que professam Deus fazem parte da história humana, da sociedade, do mundo. Assim como eles não encontram motivos para acreditar, outros encontram e ficam felizes. Alguns pensam que este mundo lhes baste, outros se contentam em ter a fé. Mas precisamente isso nos leva a dizer que a humanidade é uma só, que a religião e a irreligião fazem parte dela e que de qualquer forma nela é possível para crentes e não crentes o caminho da espiritualidade. Espiritualidade não entendida em sentido estritamente religioso, mas como vida interior profunda, como fidelidade e compromisso nos assuntos humanos, como busca de um verdadeiro serviço aos outros, atenta à dimensão estética e à criação de beleza nas relações humanas. Espiritualidade, sobretudo, como antídoto para o niilismo, que é o deslizamento para a barbárie. Niilismo que crentes e não crentes deveriam temer mais em seu poder de negação de todo projeto, de todo princípio ético, de toda ideologia. Uma contribuição notável para a reflexão sobre a espiritualidade dos não crentes
é a série Espiritualidade Sem Deus, organizada pelo sociólogo Luigi Berzano, pela Menezes Edizioni. Desde 2014 foram publicados 24 volumes curtos e intensos, obra de filósofos, sociólogos, historiadores da religião, semiólogos e psicanalistas. O próprio Bernazzo, inaugurando a iniciativa editorial com um volume com o mesmo título da série, observa que uma forma de espiritualidade pode existir além dos limites sancionados pelas religiões. A vocação dessa valiosa iniciativa editorial de Menezes é oferecer razões filosóficas, elementos históricos, dados sociológicos, iluminações místicas e metáforas poéticas capazes de mostrar que todo ser humano cultiva em sua própria interioridade aquela necessidade de acreditar, como Júlia Kristeva define como uma das dimensões constitutivas e últimas a que recorrer para dar sentido à própria existência. Os 2 últimos volumes exploram novas fronteiras e muito avançadas da espiritualidade. Em Métaphore de Lutte, Metáforas de Luz, em tradução livre, Alessandra Luciano, colaboradora do Observatório sobre o Pluralismo Religioso da Universidade de Turim e da Mind Life Europe, toma como ponto de observação a visão fascinante de um raio de luz que caracteriza os textos de 3 místicas: a filósofa Edith Stein, a mística contra-reforma Teresa de Ávila e, por fim, Marguerite Porete, ao mesmo tempo mística, filósofa, poetisa e herege que viveu no século XII. A poética da luz, do clarão luminoso como metáfora do saber, que foi traço comum entre essas mulheres que contam a mesma experiência, leva Alessandro Luciano a constatar que o mistério do conhecimento vive em nós. Se não quisermos chamá-los alma, pouco importa. O fato é que, no entanto, permanece um mistério. Imaginários e relatos, análises filosóficas, narrativas e semióticas podem dar possibilidade às experiências, pois, Deus ou não, infinito ou nada, cheio ou vazio, o limite que tocamos cada vez que o silêncio nos assalta está sempre lá para pedir uma palavra a poder falar de si. Michel Beachball, diretor de pesquisa emérito do CNRS e Arquivos Husserl em Paris, da Mudança de Estado de Consciência, Fenomenologia e Meditação Mimesis de 2022, compara fenomenologia e meditação, propondo uma abordagem fenomenológica para a prática milenar da meditação. Sim, fenomenologia e contemplação místico-cristã e meditação budista são semelhantes, e isso leva Beachball a se perguntar como a meditação e a fenomenologia nos levam a ver as coisas como elas são, ou seja, de uma maneira nua, inocente e interpretada. Partindo dos dados das práticas contemplativas das tradições espirituais, Alessandra Luciano e Michel Beachball investigam o campo das ciências contemplativas, ou seja, aquele campo de pesquisa recente que pretende compreender o que acontece no cérebro quando vivenciamos estados precisos de consciência a que se chega através de práticas antigas próprias das tradições espirituais milenares. Embora complexas e não imediatamente usufruíveis, mesmo de pesquisas como essas emerge a urgência de reconhecer a presença de uma espiritualidade, mesmo nos ateus e nos agnósticos, capaz de mostrar que, mesmo que Deus não exista, isto não significa que podemos nos permitir tudo. As pessoas sabem escolher o que fazer com base em princípios éticos de que o homem como tal é capaz, e a grande tradição católica pede aos cristãos que reconheçam que o homem, qualquer ser humano, precisamente porque, segundo a fé cristã, foi criado à imagem e semelhança de Deus, é capaz boni, capaz de discernir entre o bem e o mal em virtude de um selo indestrutível colocado em seu coração e da razão de que é adotado. Os não crentes são capazes de combater o horror, a violência e a injustiça.
são capazes de reconhecer princípios e valores, de formular direitos humanos, de buscar um progresso social e político através de uma autêntica humanização. E assim encerramos a segunda parte, pessoal, onde o meu apontamento de preocupação com o niilismo é aquilo de nos permitirmos tudo. Aquele que pratica o niilismo muitas vezes acredita que pode se permitir fazer tudo. Eu conheço uma pessoa que é adepta do niilismo e ela é tão ferrenha que ela acredita que ela é um herói e deve ensinar o niilismo às outras pessoas para ser, de certa forma, salvar as suas vidas. Essa pessoa está acumulando processos na justiça por indução ao erro, por intolerância religiosa, abuso psicológico. Então é um caso extremo, óbvio, mas o perigo que o niilismo vai alimentando a pessoa de ela se tornar uma radical do niilismo a ponto de acreditar que ela pode fazer tudo realmente. Então essa foi a segunda parte. Vamos partir para a terceira parte deste vídeo. E já que aprendemos que o niilismo pode ser muito perigoso, viver essa vida sem o freio da moral, da ética, dos princípios, ela pode te levar a acreditar que você pode tudo e acabar atrapalhando o direito do outro. Se ele pode ser tão prejudicial dessa maneira, a terceira parte ela nos pergunta e nos responde: mas como vencer o niilismo? Eu começo apontando uma parábola. Quer saber algo que eu não sei? Sabe o rabo dos esquilos, que é bem peludinho e fofinho? Então, se você olhar de perto, você vai perceber que é uma grande mentira. Na verdade, ele é bem fininho. A vida é uma ilusão. Como vencer o niilismo? Vai ver, o niilismo não precisa ser vencido, mas sim reinterpretado. Se nada faz sentido e nós estamos destinados a uma existência sem significado, quer dizer que toda preocupação é em vão, certo? Albert Camus, o pai da filosofia absurdista, diz que a gente tem 3 opções de lidar com a falta de sentido do mundo. 1. Enterrar a cabeça na areia e fingir que existe um significado. 2. Acabar com a própria vida. Ou 3. Se revoltar. Infelizmente, a primeira opção não é para todo mundo, principalmente se você tem problemas com religião ou espiritualidade. É bem provável que você veja acuado entre as duas últimas. Camus defende a revolta. Para ele, o melhor jeito de lidar com a falta de sentido da vida não é fugindo dela, mas sim tornando livre. Talvez isso levante outra questão: o que seria liberdade? Eu acho que o Stephen Hawking define muito bem quando ele diz assim: embora eu não consiga me mover e eu preciso de um computador para falar, na minha mente eu sou livre. Eu gosto bastante dessa frase porque é fácil esquecer o quanto a nossa consciência é incrível. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque dentro da sua cabeça existe a ferramenta mais poderosa que a gente conhece no universo inteiro. Talvez o niilismo seja mais um motivo ou o grande motivo para explorar o potencial dessa ferramenta. Afinal, todos os nossos medos são criados dela. Então, por mais que pareça clichê de palestra motivacional, talvez você devesse sim se declarar para aquela pessoa, ou pegar aquele ônibus e descobrir até onde ele vai dar, ou sei lá, fazer alguma coisa bem maluca, sabe? Uma coisa bizarra que se alguém descobrisse com certeza ia te julgar. Tipo, enfim, se diante do universo nós somos criaturas insignificantes, a maior vitória que a gente pode ter é viver uma vida com satisfação. Eu não tenho nada contra quem pratica o ódio, mas o ódio é uma palavra muito forte. Cada povo tem a sua cultura. O baiano gosta de pimenta, o mineiro gosta de queijo. Eu acredito que o neandertal tem todo o direito de expressar a sua própria culinária. Como você lida com essa procrastinação? Um ser humano normal editaria esse vídeo que eu estou fazendo em 5 dias. Eu levei 15. É seguro dizer que eu não sei lidar. Qual o seu filme favorito? Aquele que tem o Tiranossauro Rex ajuda o pessoal a estacionar? Jurassic Park. Qual a sua banda favorita? Aquela que o Zelda precisa estacionar num carro, sabe? Linkin Park. O que é Golden Shower? Aquele cachorro amarelo que tem cheiro de xixi? Recomenda
Você pode me perguntar se eu me recomendo algum livro para quem está com sede de vida. E sim, eu recomendo um livro. Você que está com sede de vida, por favor, leia Breves Respostas para Grandes Questões do Stephen Hawking. Estará aqui na descrição do vídeo. Como o nome sugere, esse livro reúne uma série de questões que tiram o nosso sono. De onde a gente veio, para onde a gente vai e o que a ciência tem a dizer sobre temas como inteligência artificial, buracos negros e a existência de Deus. Tudo isso sendo respondido por uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Se eu não estou enganado, esse foi o último livro de Stephen Hawking, foi publicado depois da sua morte. E eu desafio qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse pelo universo a ler isso e não ficar abismado, porque é muito interessante. É aquele tipo de coisa que dá uma crise existencial, mas ao mesmo tempo te inspira. E é isso, pessoal. Se você me acompanhou até aqui e gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar um like. Se quiser comentar, tiver alguma coisa para acrescentar, pode comentar. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está precisando dessa mensagem. Segue nossas mídias sociais. Além do YouTube, nós temos Instagram, TikTok, Kiwai. Todos são @QuantumBrasil com Z, tudo junto. Que lá tem conteúdos diferentes dos que eu posto aqui. Tem lives, tem muita coisa bem legal para interagir. Temos a nossa comunidade Sociedade Co no WhatsApp, que o link está na descrição se você quiser participar e fazer amizades com pessoas que têm interesses pelos assuntos tratados no canal. Do mais, eu agradeço por me acompanharem até aqui. Fiquem com essa reflexão sobre o niilismo e até o próximo vídeo.